Após 24 horas de plantão, uma mancha de café no uniforme e os olhos pesados de sono, ela entrou no carro errado. Ele a olhou como se ela sujasse o ar que respirava. No quarto 407, sua mãe segurava a mão dela como quem se agarra à própria vida. Saia do meu carro. Agora. A voz cortou o ar como lâmina. Clara abriu os olhos de um salto, o coração disparado, sem entender por um segundo onde estava. O que havia acontecido? Por que havia um homem de terno escuro ao seu lado olhando para ela como se ela tivesse cometido um crime? O carro estava parado na saída do Hospital Vitale, na Avenida Paulista. O motor funcionando, o ar-condicionado gelado. E aquele homem, Leonardo Avelar, 38 anos, maxilar tenso, olhos castanhos com uma frieza que ela nunca havia visto em nenhum rosto. Com o braço estendido apontando para a porta, como quem dispensa algo que não deveria estar ali. Clara piscou. Uma vez. Duas. O estetoscópio ainda pendurado no pescoço, a mochila no colo, a mancha de café no uniforme verde que ela nem havia tido tempo de trocar entre um plantão e outro. 24 horas dentro daquele hospital. 24 horas de pressão, de corredor, de decisão, de segurar a mão de quem estava com medo de não acordar no dia seguinte. E agora estava aqui, no carro errado, com um homem que a olhava como se ela fosse invisível, do tipo ruim de invisível, do tipo que atrapalha, que ocupa espaço que não é seu, que precisa ser removida antes que cause mais dano. Ela começou, a voz rouca de cansaço. Eu achei que era o aplicativo que chamei. Desculpe, Você invadiu um veículo particular. Leonardo não abaixou o tom. Não havia raiva explodindo. Havia algo pior. Desprezo controlado, medido, servido em temperatura fria. Eu não sei como você confundiu um carro particular com um aplicativo, mas isso não é problema meu. O que é problema meu é que eu preciso sair daqui agora, e você está sentada no meu banco. Do lado de fora, o porteiro do Hospital Vitale, um homem de uns 50 anos chamado Seu Geraldo, que conhecia Clara pelo nome, que sabia que ela tomava o café sem açúcar e que sempre perguntava pela filha dele quando cruzavam no corredor, parou. Ficou olhando. Não porque quisesse, porque a voz de Leonardo carregava aquele tipo de autoridade que faz as pessoas pararem sem perceber. Um carro de aplicativo que esperava na fila buzinou uma vez, depois duas. O trânsito da Paulista não tinha paciência para a cerimônia. Clara sentiu o calor subir no rosto. Não era vergonha. Era algo mais profundo, mais antigo. Aquela sensação de ser vista como menos, de ter o seu cansaço ignorado, de ter as suas 24 horas de serviço tratadas como se fossem irrelevantes diante de 2 minutos de inconveniência de alguém que jamais havia passado uma noite inteira de pé cuidando de outra pessoa. Ela respirou fundo. Pegou a mochila. Colocou a alça no ombro com calma. E antes de abrir a porta, olhou para ele. Não com raiva, não com lágrimas, mas com aquele olhar direto, limpo, que só quem aprendeu a se manter de pé quando tudo pesa, consegue sustentar. Foi um engano. Ela disse com voz firme e baixa. Não vou pedir desculpa por estar cansada. E saiu. A porta fechou com um clique seco. Não bateu. Não foi dramático. Foi pior. Foi digno. E dignidade, naquele momento, pesou mais do que qualquer resposta que ela pudesse ter dado. Seu Geraldo ainda estava olhando. Quando Clara passou por ele em direção à calçada, ele abriu a boca como se fosse dizer algo. Ela balançou a cabeça levemente. Não agora. E continuou andando, os passos firmes sobre o concreto quente de São Paulo. A cidade barulhenta e indiferente ao redor como sempre foi, como sempre seria. Dentro do carro, Leonardo bateu a palma da mão no encosto do banco da frente. Pode ir, Marcos. O motorista? Marcos, 45 anos, discreto como todo bom profissional que aprende a não existir durante conversas do patrão. Engatou a marcha sem dizer palavra, mas seus olhos apareceram por um segundo no espelho retrovisor. Não por descuido, por humanidade involuntária. Leonardo não viu, ou não quis ver. Ele estava olhando para o celular. 4 chamadas perdidas do número salvo como Clínica São Benedito. UTI particular. O estômago dele apertou de um jeito que não tinha nada a ver com o que havia acontecido havia 30 segundos.
Tinha a ver com o que havia acontecido 3 dias antes, quando os médicos haviam chamado ele numa salinha pequena e silenciosa e usado palavras que ele ainda não havia conseguido organizar dentro da cabeça. Sua mãe, Dona Lourdes Avelar, 67 anos, estava internada há 11 dias. E piorando. Clara encontrou o Uber certo 2 quarteirões adiante. Entrou, jogou a mochila no banco, encostou a cabeça no vidro frio e fechou os olhos. Não chorou. Esse era o detalhe que ninguém entendia sobre ela. Clara Mendonça, 34 anos, enfermeira com 8 anos de UTI, não chorava na frente de ninguém. Não porque não sentisse, mas porque havia aprendido, ainda no primeiro ano de profissão, que algumas dores precisam de um lugar privado para existir, e que o corredor de um hospital, o banco de um carro ou a calçada de uma avenida movimentada não eram esse lugar. O que ela sentiu enquanto São Paulo passava pela janela em forma de luz e sombra e buzina foi uma mistura que conhecia bem: injustiça e cansaço. Não eram novidades. Eram companheiras antigas. Ela havia entrado naquela profissão sabendo que seria invisível na maior parte do tempo. Que as pessoas a chamariam quando precisassem e olhariam através dela quando não precisassem mais. Havia aprendido a encontrar o valor do seu trabalho não no reconhecimento externo, mas nos momentos pequenos e reais. A mão de um paciente apertando a sua no meio da madrugada. O sorriso de alguém que havia chegado com medo e estava indo embora com esperança. No Hospital Vitale, ela havia chegado há 3 semanas para cobrir uma vaga na ala particular do 4º andar. E em 3 semanas, havia se tornado especialmente próxima de uma paciente do quarto 407. Dona Lourdes. Uma mulher de cabelos brancos, olhos vivos e uma forma de sorrir que fazia a sala parecer um pouco maior. Que perguntava o nome de todo mundo. Que guardava. Que mesmo nos dias de mais dificuldade, encontrava uma palavra gentil para oferecer. Clara não sabia, naquele momento, dentro do Uber, enquanto tentava não pensar no homem do carro, que Dona Lourdes tinha um filho. Não sabia o nome dele. Não sabia como ele era. Só sabia que ela esperava por ele todo dia. E que todo dia ele não aparecia na hora certa. Chegava tarde, saía cedo, e Dona Lourdes nunca reclamava. Apenas olhava para a porta com aquele sorriso de quem aprendeu a transformar a ausência em espera. Ele tem muita coisa. Dona Lourdes havia dito uma vez, enquanto Clara ajustava o soro no suporte. Sempre teve. Desde pequeno ele carregou tudo sozinho. Mas o coração dele é bom, minha filha. Só está enterrado embaixo de muita coisa pesada. Clara havia sorrido. Havia pensado. Toda mãe diz isso. Havia pensado, não é meu lugar julgar. E havia continuado o trabalho, como sempre fazia. Com cuidado, com presença. Com aquela atenção silenciosa que faz diferença mesmo quando ninguém está olhando. Naquela noite, Clara chegou ao seu apartamento no bairro da Vila Prudente. Tomou banho, aqueceu uma sopa que havia sobrado e sentou à mesa da cozinha com o uniforme limpo dobrado na cadeira ao lado, pronto para o plantão do dia seguinte, porque ela já havia aprendido que o descanso verdadeiro começa quando você para de deixar tudo para depois. Ela olhou para o uniforme por um momento. Pensou no homem do carro, na voz fria, no braço estendido apontando para a porta. Você está sentada no meu banco, como se ela fosse um objeto mal posicionado, como se 24 horas de cuidado com outras vidas pudessem ser apagadas por 2 minutos de inconveniência de alguém que nunca havia precisado ser invisível para sobreviver. Ela soprou o caldo quente e decidiu naquele momento o que qualquer pessoa com dignidade decidiria: esquecer, seguir. Amanhã era outro dia, outro plantão, outros pacientes que precisavam dela inteira, não partida por memórias de estranhos arrogantes em carros caros. O que ela não sabia, e que o destino já havia decidido, com aquela crueldade silenciosa que só a vida real consegue arquitetar, é que esquecer não seria uma opção. Porque no dia seguinte, quando ela empurrou a porta do quarto 407 com o prontuário na mão e o sorriso já formado para Dona Lourdes, havia um homem de pé ao lado da janela, de costas, terno escuro, ombros tensos como quem carrega o mundo sem pedir ajuda. E quando ele se virou, quando os olhos castanhos e frios encontraram os dela, o reconhecimento foi simultâneo, brutal e absolutamente sem saída. Era ele,
O homem do carro. E pela primeira vez desde a noite anterior, o rosto de Leonardo Avelar perdeu, por uma fração de segundo, toda a sua armadura. O silêncio durou menos de 3 segundos, mas foi o tipo de silêncio que não some depois, que fica guardado no corpo, na tensão dos ombros, no jeito que o ar para de circular direito entre duas pessoas que se reconhecem no pior momento possível. Clara não recuou. Não deixou a mão tremer, segurando o prontuário. Não permitiu que o rosto entregasse nada além do que era seguro entregar. Profissionalismo. Presença. O mesmo olhar limpo e direto que ela havia sustentado na calçada da Avenida Paulista na noite anterior, quando ele havia apontado para a porta do próprio carro como quem dispensa algo que não tem valor. Leonardo ficou parado ao lado da janela. A luz da manhã entrava pelas persianas em linhas paralelas, cortando o quarto em faixas de claridade e sombra. Ele estava de terno novamente, cinza escuro desta vez, camisa branca, sem gravata, como se houvesse chegado direto de algum lugar que exigia formalidade, mas não havia deixado tempo para completar a produção. Os olhos castanhos encontraram os dela, e por aquela fração de segundo que ela havia notado na entrada, havia algo lá dentro que não era frieza. Era choque. Depois, o choque foi embora. E voltou a frieza. "Você é a enfermeira aqui", ele disse. Não foi pergunta. "Sou", Clara respondeu, com a mesma economia de palavras. Virou-se para Dona Lourdes, que estava na cama com os olhos abertos e o sorriso já formado, alheia à atenção que ocupava o quarto como um terceiro personagem. "Bom dia, Dona Lourdes. Como passou a noite?" "Melhor", a senhora respondeu, e a voz tinha aquela textura suave de quem acorda devagar, com cuidado, como se o dia fosse frágil e precisasse ser tratado com delicadeza. "Você estava no meu sonho, sabia? Estava me contando uma história. Não lembro qual, mas era boa." Clara sorriu. De verdade. Porque com Dona Lourdes era impossível não sorrir de verdade. "Então foi um bom sonho", ela disse, e começou a verificar os sinais vitais com os movimentos precisos e tranquilos de quem faz aquilo há anos, de quem aprendeu que a velocidade dos gestos interfere na ansiedade do paciente. Leonardo observava, de pé, imóvel, com aquela postura de homem que está acostumado a controlar ambientes e que, naquele momento, percebia que não controlava nada. "Leonardo", Dona Lourdes chamou virando a cabeça para o filho. "Você conhece a Clara? Ela é a melhor enfermeira desse andar. Pergunta para qualquer um." "Já nos cruzamos", ele disse. A voz saiu neutra, administrada. Clara não levantou os olhos do prontuário. "Cruzaram onde?" Dona Lourdes perguntou, com aquela curiosidade genuína de quem ainda acredita que coincidências são presentes. "Na saída do hospital", Clara respondeu antes que ele precisasse. Simples, verdadeiro, sem detalhes que machucassem, sem omissões que mentissem. "Foi rápido, e foi. Havia sido rápido, doloroso, mas rápido." Dona Lourdes assentiu como se aquilo fizesse todo o sentido do mundo, e voltou a sorrir para o filho com aquele amor paciente e inabalável que só as mães que já perdoaram muito conseguem sustentar. "Ela tem umas mãos que curam, meu filho. Sério. Quando ela pega na minha mão, eu me acalmo. Você acredita nisso?" Leonardo não respondeu. Mas seus olhos foram para as mãos de Clara, que naquele momento anotavam algo no prontuário, firmes, sem hesitação, e ficaram lá por um segundo a mais do que deveriam. Ele saiu do quarto 20 minutos depois, quando o médico responsável pelo caso chegou para a visita matinal. Clara ficou, como era protocolo, para acompanhar o atendimento, anotar as orientações e garantir que Dona Lourdes entendesse cada informação sem se assustar com o vocabulário técnico que os médicos às vezes esqueciam de traduzir. O Dr. Fábio Assunção, 52 anos, chefe da ala particular do 4º andar, um homem de fala direta e gestos econômicos, examinou a paciente com atenção, fez as perguntas de praxe e depois pediu para conversar com o familiar responsável no corredor. Clara ficou com Dona Lourdes. A senhora esperou a porta fechar e então olhou para ela com aqueles olhos que viam demais. "Ele te tratou mal, não foi?" Clara levantou os olhos, encontrou os dela. "Dona Lourdes, eu conheço meu filho", a senhora disse, sem acusação, sem drama, com aquela tristeza mansa de quem já aceitou uma verdade difícil há muito tempo. "Quando ele está com medo, ele endurece.
Sempre foi assim. Desde os 8 anos, quando o pai foi embora, e ele decidiu que nunca mais ia deixar nada chegar perto demais. Clara ficou quieta. Ele não é mau, Dona Lourdes continuou. Ele é um homem que aprendeu a usar a dureza como escudo. E escudo, minha filha, não protege só de fora. Protege por dentro também. E aí, a pessoa vai ficando presa. Clara olhou para aquela mulher. 67 anos, cabelos brancos, mãos marcadas pelo tempo, olhos que ainda guardavam uma clareza impressionante, e sentiu algo que não conseguiu nomear naquele momento. Não era pena, não era perdão. Era mais próximo de compreensão. Do tipo que não muda o que aconteceu, mas abre 1 milímetro de espaço para que a história não congele num único ponto. O senhor doutor disse algo importante lá fora. Clara mudou o assunto com suavidade, porque era isso que a situação pedia. Eu preciso que a senhora descanse mais durante a tarde, sem visitas longas, sem agitação. Dona Lourdes assentiu, mas segurou a mão de Clara antes que ela se afastasse. Você vai continuar cuidando de mim? A pergunta era simples. O peso dela não era. Vou, Clara respondeu. E era verdade. Porque o que havia acontecido no carro era entre ela e Leonardo. Dona Lourdes não tinha culpa de nada. Dona Lourdes era uma paciente. E Clara havia escolhido essa profissão justamente porque sabia separar o que dói do que precisa ser feito. No corredor, Leonardo ouvia o doutor. Fábio com o queixo levemente erguido e os braços cruzados. Postura de homem que está tentando parecer controlado enquanto o chão some debaixo dos pés. As palavras do médico eram medidas, técnicas, mas o significado era claro. O quadro de Dona Lourdes havia se complicado nas últimas 48 horas. O organismo dela estava respondendo de forma mais lenta do que o esperado. Precisavam ajustar o tratamento. Precisavam de mais tempo. Precisavam, acima de tudo, que ela permanecesse tranquila, porque a agitação emocional interferia diretamente na evolução do caso. Ela tem uma enfermeira que faz um trabalho extraordinário com ela, o Dr. Fábio disse, consultando o prontuário. A Clara. Sua mãe responde de uma forma diferente quando ela está presente. Frequência cardíaca mais estável, menos episódios de ansiedade noturna. Isso tem valor clínico real, não é impressão. Leonardo ficou quieto. Eu recomendo fortemente que a continuidade do cuidado seja mantida. O médico continuou. Troca de equipe agora, neste momento, seria um risco desnecessário. Entendido, Leonardo disse. A voz saiu inteira, mas alguma coisa dentro dele não estava. O médico se afastou. E Leonardo ficou parado no corredor do 4º andar do Hospital Vitale, com o barulho suave e constante daquele ambiente ao redor. Passos, carrinhos, vozes baixas. O som específico de um lugar onde a vida e o medo dividem o mesmo espaço. E pela primeira vez em muito tempo, não soube o que fazer com as próprias mãos. Olhou para a porta fechada do quarto 407. Do outro lado, ele sabia. Clara Mendonça estava cuidando da sua mãe, com aquelas mãos que Dona Lourdes havia descrito, com aquela presença que o médico havia colocado em termos clínicos frios, mas que, traduzida, significava uma coisa muito simples. Ela importava para a recuperação da sua mãe de um jeito que ele, com todo o dinheiro e todo o poder que tinha, não conseguia replicar. E ele havia mandado ela sair do seu carro, como se ela fosse ninguém. A consciência daquilo não chegou como relâmpago. Chegou devagar, do jeito mais desconfortável, como água fria subindo pelos pés, que você percebe antes de conseguir sair do lugar. Ele girou nos calcanhares e foi em direção ao elevador. Precisava de ar, precisava de distância, precisava de um lugar onde não houvesse prontuários. Nem corredores brancos, nem olhos de mulher que sustentavam o próprio peso sem pedir ajuda de ninguém. À tarde, quando Leonardo voltou ao quarto 407, Clara não estava mais lá. Dona Lourdes dormia. O quarto estava em ordem perfeita. Travesseiro ajustado, janela entreaberta na medida certa. Um pequeno bilhete na mesa de cabeceira com a letra de Clara. Remédio das 18 horas. Não esquecer. Boa tarde, Dona Lourdes. Leonardo pegou o bilhete. Leu 2 vezes. Letra firme. Sem floreio. Direta. Ele dobrou o papel e colocou de volta na mesa com um cuidado que não era o seu padrão. E que ele mesmo não teria sabido explicar se alguém perguntasse.
Ficou olhando para a mãe dormindo por um longo momento, para o rosto que havia envelhecido enquanto ele estava ocupado construindo impérios, para as mãos que haviam preparado seu café pela manhã durante anos e que agora descansavam sobre o lençol branco com uma fragilidade que ele não estava pronto para encarar. Quando ela pega na minha mão, eu me acalmo. Ele fechou os olhos e, pela primeira vez desde que havia chegado ao hospital, Leonardo Avelar não estava com raiva de nada, nem de ninguém. Estava simplesmente envergonhado. O que era, descobria naquele momento muito pior. O que ele ainda não sabia, o que só ficaria claro no dia seguinte, quando chegasse mais cedo do que o habitual e ouvisse a conversa que não deveria ouvir, era que Clara havia pedido para a coordenação de enfermagem uma informação sobre remanejamento de equipe. Não uma transferência, ainda não, mas uma consulta, silenciosa, profissional. Do tipo que as pessoas fazem quando ainda não decidiram, mas já sabem que podem precisar de uma saída. E se ela saísse, se ela deixasse o quarto 407 por qualquer razão, o médico havia sido claro. Seria um risco que o estado atual de Dona Lourdes não poderia absorver sem consequências. O destino, naquele hospital no coração de São Paulo, havia armado uma cilada perfeita. E Leonardo Avelar estava exatamente no centro dela, sem saber ainda o tamanho do que havia feito. A coordenadora de enfermagem do Hospital Vitale se chamava Renata Souza. 51 anos, cabelos curtos, óculos de armação fina e uma forma de falar que não deixava dúvida sobre quem mandava naquele andar. Ela havia construído a reputação dela em 23 anos de gestão hospitalar, sendo exatamente o tipo de profissional que não se dobrava para ninguém. Nem para médico-chefe, nem para familiar de paciente, nem para homem de terno caro que aparecia na porta da sua sala sem hora marcada. Leonardo apareceu sem hora marcada. Era terça-feira de manhã. Clara ainda não havia chegado para o plantão. O corredor do quarto andar estava no ritmo habitual, movimentado, funcional, aquele barulho de fundo específico que mistura passos rápidos com vozes baixas e o som constante de equipamentos que não param. Renata levantou os olhos da tela quando ele entrou. Não se levantou. Senhor Avelar, disse, com o tom de quem já havia sido avisada sobre ele pelo pessoal da recepção. Em que posso ajudar? Leonardo fechou a porta atrás de si. Sentou na cadeira à frente da mesa sem ser convidado. Um gesto automático de homem que raramente espera permissão para ocupar espaço. Eu quero garantir que a enfermeira responsável pelo caso da minha mãe permaneça no quarto 407. Ele disse direto. Soube que há uma consulta de remanejamento em aberto. Quero que isso seja encerrado. Renata tirou os óculos. Colocou sobre a mesa. Olhou para ele com a tranquilidade de quem já viu esse filme antes. O senhor está pedindo para eu interferir numa decisão que é da enfermeira? Estou pedindo para que o caso seja tratado com a prioridade que merece. Leonardo respondeu. A voz estava controlada, mas havia algo embaixo do controle que vazava nas bordas. Minha mãe está num momento delicado. O doutor Fábio foi claro sobre a importância da continuidade do cuidado. Se há algo que pode ser feito para garantir essa continuidade, eu quero que seja feito. Entendo sua preocupação, Renata disse. E o Dr. Fábio está correto sobre a importância da continuidade. Mas o que o senhor está descrevendo não é uma decisão administrativa. É uma decisão pessoal de uma profissional. E essa decisão não está na minha alçada interferir, nem na do senhor. Leonardo inclinou o corpo levemente para a frente. Eu sou o responsável financeiro pelo internamento da minha mãe. Estou pagando pela ala particular deste hospital. Isso garante ao senhor o melhor atendimento disponível. Renata o interrompeu, com uma firmeza tão educada que era quase impossível rebater. Não garante ao senhor o direito de decidir quem trabalha e onde. Minha equipe não é um serviço personalizado contratado pelo familiar. São profissionais com autonomia, com direitos e com decisões que eu respeito, mesmo quando não me convém. O silêncio que se instalou durou alguns segundos. Leonardo se levantou. Abotoou o paletó com um gesto mecânico. Olhou para Renata com aquela expressão de homem que não está acostumado a sair de uma sala sem o que veio buscar. Se houver qualquer atualização sobre o quadro da minha mãe, disse, quero ser avisado imediatamente. Como sempre, Renata respondeu. E já havia colocado os óculos de volta. Ele saiu, e Renata ficou olhando para a porta fechada por um momento.
Não com raiva, mas com aquela expressão de quem acabou de confirmar uma suspeita antiga sobre determinado tipo de pessoa. Clara chegou ao hospital 40 minutos depois. Entrou pela porta lateral, como sempre fazia, trocou o uniforme no vestiário do terceiro andar e subiu pela escada. Hábito antigo. Dos tempos em que o elevador do hospital anterior, onde havia trabalhado, vivia quebrado e ela havia simplesmente incorporado a escada como parte do ritual de chegada. Seu Geraldo estava no posto de controle do térreo quando ela passou. Ele a chamou pelo nome. Clara. Ela parou. Voltou 2 passos. O porteiro tinha uma expressão diferente da habitual. Não era a do homem que pergunta pela filha e comenta o tempo. Era a expressão de quem guardou algo e está pesando se deve ou não entregar. Aquele homem do carro, ele disse baixando a voz. Ele estava aqui de manhã cedo. Subiu para o 4º andar. Ficou uns 20 minutos lá em cima antes de descer. Clara ficou quieta. Eu não sei o que ele foi fazer. Seu Geraldo continuou. Mas eu achei que você devia saber. Porque aqui dentro, a gente se cuida. Era uma frase simples, do tipo que não precisa de explicação para chegar fundo. Obrigada, seu Geraldo, ela disse. Ele acenou com a cabeça e voltou para o posto. Clara ficou parada por um momento no corredor do térreo, com o barulho do hospital ao redor, e aquela informação nova pesando de um jeito que ela ainda não conseguia organizar direito. Ele havia vindo antes dela chegar. Havia subido para o 4º andar, não para ver a mãe, porque Dona Lourdes havia dito na véspera que ele chegava sempre depois das 10. Era 8h40. Ela subiu pela escada com passos mais rápidos do que o habitual. Renata a esperava na porta da sala de coordenação. Não era comum. Renata não esperava ninguém na porta. Renata ficava na sala e as pessoas entravam. Pode vir, disse apenas. Clara entrou. Sentou. Olhou para a coordenadora com aquela atenção calma de quem já aprendeu que a má notícia não fica menor se você se preparar demais para ela. O familiar do 407 esteve aqui. Renata disse sem rodeio. Pediu para garantir sua permanência no caso, usando o argumento financeiro. Clara fechou os olhos por meio segundo. Eu disse não. Renata continuou. Deixei claro que sua decisão é sua e que ninguém interfere nisso. Mas achei que você precisava saber, porque você tem o direito de saber o que acontece em volta do seu próprio nome. Obrigada, Clara disse. A voz saiu inteira. Mas havia alguma coisa embaixo dela que não estava. A consulta de remanejamento que você abriu, Renata colocou as mãos sobre a mesa. Eu preciso de uma resposta até amanhã. Não porque estou te pressionando, mas porque tenho outra profissional aguardando a locação e não posso deixar o processo em aberto por mais tempo. Clara assentiu. Eu entendo. Você sabe o que está em jogo clinicamente, Renata disse. Não era ameaça, era fato. O Dr. Fábio foi claro. Não estou te dizendo isso para te prender. Estou te dizendo porque você é o tipo de profissional que toma decisão com informação completa, não com metade dela. Clara olhou para as próprias mãos por um instante. As mesmas mãos que Dona Lourdes havia descrito. As mesmas mãos que o Dr. Fábio havia colocado em termos clínicos. As mesmas mãos que Leonardo Avelar havia tentado, sem saber, usar como moeda de negociação numa sala que não era dele. Até amanhã, ela disse. E saiu. O corredor do 4º andar estava mais silencioso do que o habitual quando Clara passou pela porta do 407. Dona Lourdes estava acordada. Mas havia algo diferente. A senhora estava com os olhos voltados para a janela, as mãos quietas sobre o lençol, sem o sorriso habitual de quem recebe bem qualquer chegada. Bom dia, Clara disse, com a leveza de sempre. Dona Lourdes virou a cabeça. O sorriso veio, mas demorou 1 segundo a mais para chegar. Bom dia, minha filha. Clara começou a verificação de rotina. Pressão, temperatura, anotações no prontuário. Mas os olhos dela não paravam de ler o rosto da paciente. A senhora dormiu bem? Mais ou menos. Dona Lourdes respondeu. E então, depois de uma pausa, o Leonardo esteve aqui cedo, antes de você chegar. Clara não parou o que estava fazendo. Eu sei, disse com neutralidade. Ele ficou me olhando dormir por um tempão. A senhora continuou, a voz baixa, pensativa. Quando eu abri os olhos, ele desviou o olhar. Fez aquela cara de que estava só checando o celular.
Ela deu um sorriso triste e terno ao mesmo tempo. Ele sempre fez isso, desde criança. Quando estava com medo, fingia que estava ocupado. Clara terminou as anotações. Dona Lourdes, ela disse com cuidado, a senhora precisa de um dia tranquilo hoje. Sem visitas longas, sem conversas que cansem. O doutor Fábio foi específico sobre isso. A senhora assentiu, mas segurou o pulso de Clara antes que ela se afastasse. Não a mão, o pulso. Como quem segura não a pessoa, mas o tempo. Você vai continuar aqui? As 4 palavras caíram no quarto com um peso que Clara não havia previsto. Ela olhou para aquela mulher, para os olhos que sabiam mais do que diziam, para a pergunta que não era sobre escala de trabalho, era sobre presença, sobre continuidade, sobre a diferença entre estar e aparecer. E pela primeira vez desde que havia aberto aquela consulta de remanejamento, Clara sentiu a decisão pesando de um lado diferente. Não o lado dela, o lado de Dona Lourdes. Eu estou aqui hoje, ela respondeu, com verdade, sem prometer além do que podia. A senhora soltou o pulso. Assentiu com aquela dignidade quieta de quem aprendeu a aceitar o que é dado, sem exigir o que não está garantido. Clara saiu do quarto com passos firmes e parou no corredor, de costas para a porta fechada, olhos fixos na parede à frente. 24 horas para decidir. Ficar significava continuar no mesmo andar que o homem que havia destruído. Em 2 minutos de frieza, algo que ela havia construído com anos de dignidade. Sair significava deixar uma mulher de 67 anos, que não havia feito nada além de segurar a sua mão como quem se agarra à própria vida, sem o único rosto que a acalmava quando a noite ficava pesada demais. Não havia saída limpa. E foi exatamente nesse momento, quando ela estava sozinha no corredor pesando o impossível, que o elevador no final do corredor se abriu, e Leonardo Avelar saiu dele. Eles se viram ao mesmo tempo. Desta vez, nenhum dos dois desviou o olhar imediatamente. E desta vez, no rosto dele, havia algo que não era frieza, não era choque, não era a arrogância administrada do homem do carro. Era culpa. Culpa real. Do tipo que não tem como fingir que não existe. Mas culpa, Clara sabia melhor do que ninguém. Não é o mesmo que mudança. E ela havia aprendido, em 8 anos de UTI, em noites longas segurando a mão de quem estava com medo, que a distância entre sentir e agir pode ser exatamente o espaço onde as pessoas se perdem. Ela virou de lado, entrou na escada e deixou ele no corredor com o peso de tudo que ainda precisaria provar. Clara não dormiu. Não foi insônia do tipo que vem do nada, sem motivo, sem rosto. Foi a insônia de quem tem uma decisão pesando no peito como objeto concreto, com forma, com borda, com peso que muda de lado toda vez que você tenta achar uma posição confortável. Ela ficou na cama do apartamento da Vila Prudente olhando para o teto com a clareza incômoda de quem já sabe, lá no fundo, o que vai fazer, mas ainda não está pronta para assumir o custo disso. Ficar. Não por ele, nunca por ele, por ela, por Dona Lourdes, por aquelas mãos que seguravam o pulso como quem segura o tempo, por aqueles olhos que sabiam mais do que diziam e que, mesmo assim, escolhiam confiar. Clara havia entrado nessa profissão por uma razão simples, que o tempo não havia apagado. Ela acreditava que cuidar de alguém era um dos únicos atos verdadeiramente desinteressados que um ser humano conseguia praticar. Não havia plateia numa madrugada de UTI. Não havia reconhecimento num corredor às 3 da manhã. Havia apenas a presença, real, física, constante, de alguém que escolhia ficar quando tudo ficava pesado demais. Abandonar Dona Lourdes para proteger o próprio orgulho não era dignidade. Era exatamente o oposto. Ela ficou olhando para o teto por mais um tempo. Pensou na mãe que tinha perdido cedo demais. Pensou na avó que havia criado ela com as mãos calejadas e o coração aberto, que havia dito uma vez, numa cozinha pequena, com cheiro de café passado no coador de pano, que a gente não escolhe a dor que recebe, mas escolhe o que faz com ela. Que carregar dor com dignidade não é fraqueza. É a forma mais silenciosa e mais real de força que existe. Clara havia guardado aquela frase dentro de um lugar que não mostrava para ninguém. E naquela madrugada,
Na cama do apartamento pequeno que ela havia conquistado com anos de plantão duplo e abdicação de fins de semana, aquela frase voltou, não como consolo, mas como bússola. Ela sabia o que fazer. Sempre havia sabido. Só precisava de tempo para aceitar o custo. Chegou ao hospital 40 minutos antes do início do plantão. Procurou Renata antes mesmo de trocar o uniforme. Eu fico, disse, na porta da sala de coordenação. Renata olhou para ela por um segundo. Assentiu. Eu registro sua decisão. Nada mais foi dito. Não precisava. Clara foi trocar o uniforme, subiu pela escada, empurrou a porta do quarto 407 e encontrou Dona Lourdes acordada, com uma xícara de chá esfriando na mesa de cabeceira e os olhos voltados para a janela como se estivesse esperando algo que ainda não havia chegado. Quando Clara entrou, a senhora virou a cabeça. E o sorriso que veio dessa vez não demorou. Foi imediato. Foi inteiro. E custou mais para Clara do que qualquer decisão que ela havia tomado na noite anterior. Leonardo chegou às 10h15. Clara estava no posto de enfermagem do corredor quando ele saiu do elevador. Uniforme verde, prontuário na mão, postura de quem está fazendo exatamente o que precisa ser feito e não precisa de aprovação de ninguém para isso. Ele parou a alguns metros dela. Posso falar com você? Estou de plantão. Ela respondeu sem levantar os olhos do prontuário. É rápido. Senhor Avelar, ela disse, e desta vez olhou para ele. Direta, sem desvio. Se for sobre sua mãe, fale com o Dr. Fábio. Se for sobre escala, fale com a coordenação. Se for sobre outra coisa qualquer, não é o momento nem o lugar. Ele ficou parado, a mandíbula levemente contraída. As palavras que havia preparado, e era visível que havia preparado, havia uma rigidez ensaiada na postura dele, sumindo antes de chegarem à superfície. Tudo bem, ele disse, e foi para o quarto da mãe. Clara voltou os olhos para o prontuário. As letras estavam lá, mas ela não estava lendo. Estava pensando em como uma pessoa consegue ocupar tanto espaço num corredor sem fazer nada além de existir. Em como a presença de alguém pode alterar o ritmo do ar ao redor, sem que nenhum dos dois queira que isso aconteça. Em como era injusto, profundamente, silenciosamente injusto, que o homem que havia destruído algo nela em 2 minutos de frieza, agora caminhasse pelo mesmo corredor onde ela trabalhava como se o mundo continuasse girando na mesma velocidade de antes. Continuava. É claro que continuava. Só não era fácil aceitar isso antes do café da manhã. O que aconteceu 2 horas depois não estava nos planos de ninguém. O monitor cardíaco do quarto 407 disparou o alarme às 12h43. Clara foi a primeira a entrar. Estava no corredor, a menos de 10 metros da porta. Atrás dela, em segundos, vieram a técnica de enfermagem Patrícia e o Dr. Fábio, que por sorte ainda estava no andar fazendo visitas tardias. Dona Lourdes estava consciente, mas o rosto havia perdido a cor e havia uma dificuldade na respiração que não estava lá pela manhã. Um esforço visível, como se o ar estivesse mais pesado do que devia. Dona Lourdes, Clara disse com a voz que ela usava nessas situações. Firme, próxima, sem alarme. Eu estou aqui. Olha para mim. A senhora olhou. Os olhos estavam assustados. Não do tipo de pavor que paralisa, mas do tipo silencioso, de quem percebe que o próprio corpo está fazendo algo sem pedir permissão. Eu estou estranha, Dona Lourdes disse, a voz mais fraca do que o habitual. Eu sei. Eu estou aqui. Pode respirar devagar. O Dr. Fábio assumiu o protocolo. Clara ficou ao lado de Dona Lourdes, segurando a mão dela, cumprindo a função que o médico e todos os instrumentos do quarto não conseguiam cumprir sozinhos. Fazer aquela mulher sentir que não estava passando por aquilo sem companhia. Havia um ritmo naquilo que só quem já fez muitas vezes conhece. Não é automático. Nunca é automático, porque cada pessoa é diferente, cada mão segura de um jeito diferente, cada respiração tem um medo específico dentro dela. Mas há uma musculatura emocional que se desenvolve com o tempo, que permite estar presente sem se perder, que permite segurar sem apertar demais, que permite dizer, eu estou aqui de um jeito que o corpo da outra pessoa acredita antes da mente processar. Clara tinha essa musculatura.
Havia construído ela num corredor de cada vez. Do lado de fora, Leonardo havia sido pedido para aguardar no corredor por Patrícia, protocolo padrão, familiar fora durante atendimento de emergência. Ele estava parado encostado na parede oposta à porta, com o celular na mão, mas a tela apagada, os olhos fixos na porta fechada com uma expressão que não tinha nome certo em nenhum idioma. Era o rosto de um filho que acabou de entender, de verdade, que a mãe é mortal, não como conceito, como realidade. E havia uma crueldade específica naquele corredor branco e silencioso, no fato de ele estar do lado de fora, de pé, sem poder fazer nada, enquanto do lado de dentro havia uma mulher que ele havia tratado como invisível, fazendo exatamente o que ele não sabia fazer: ficar. 22 minutos depois, o Dr. Fábio saiu do quarto. Leonardo se adiantou 2 passos. O quadro dela se alterou. O médico disse com a objetividade cuidadosa de quem escolhe cada palavra: não é uma emergência crítica neste momento, mas é um sinal de alerta que precisamos levar a sério. Vamos ajustar a medicação e aumentar o monitoramento nas próximas horas. Ela precisa de repouso absoluto, sem agitação emocional, sem visitas prolongadas. Eu preciso entrar, Leonardo disse. 5 minutos. O Dr. Fábio respondeu. Não mais do que isso. E nada que possa agitá-la. Leonardo assentiu. Esperou o médico se afastar. Colocou a mão na maçaneta e parou, porque a porta estava entreaberta. Não o suficiente para ver muito, mas o suficiente para ouvir. A voz de Clara, baixa e constante, chegou pelo vão. A senhora foi muito corajosa agora. Sabe disso? E a voz de Dona Lourdes, mais fraca, mais inteira. Eu estava com medo, minha filha. Eu sei, eu vi. E a senhora ficou. Isso é coragem. Uma pausa. A senhora quer que eu fique até o Leonardo entrar? Fica! Dona Lourdes disse. Simples, sem hesitação. Então eu fico. Leonardo soltou a maçaneta. Ficou parado no corredor com aquelas palavras ecoando de um jeito que não tinha como controlar. Não as palavras de Clara, as da mãe. Eu estava com medo, minha filha. Minha filha. Dona Lourdes havia chamado Clara de minha filha. Com a mesma naturalidade, com o mesmo calor, com a mesma entrega com que chamava ele quando tinha 8 anos e acordava no meio da noite com pesadelos que não conseguia descrever. E havia algo naquilo, não ciúme, não exatamente, que chegou em Leonardo como um espelho que ele não havia pedido e não estava pronto para encarar. Quantas noites a mãe dele havia passado naquele hospital antes de ele chegar? Quantas madrugadas haviam sido atravessadas não pelo filho, mas por uma mulher de uniforme verde com estetoscópio no pescoço, que ficava porque havia escolhido ficar, não por obrigação contratual, não por protocolo, mas porque era o tipo de pessoa que não conseguia fazer diferente. Quantas vezes Dona Lourdes havia olhado para a porta esperando por ele e encontrado Clara no lugar. Ele empurrou a porta com suavidade. Clara levantou os olhos. Encontrou os dele. Não saiu imediatamente. Esperou um segundo, terminou de ajustar o travesseiro de Dona Lourdes com um gesto preciso e gentil, disse alguma coisa baixinho para a senhora que ele não conseguiu ouvir, e então se levantou. Passou por ele para sair. E foi nesse momento, quando ela estava a menos de 1 metro, quando o cheiro do hospital e do café que ela havia tomado cedo demais se misturavam no ar do quarto pequeno, que Leonardo disse em voz baixa, quase sem querer: "Obrigado." Clara parou. Não se virou. Ficou parada de costas para ele por 2 segundos que pesaram mais do que qualquer discurso que ele poderia ter preparado. E então saiu sem responder. Não por frieza, não por crueldade, mas porque obrigado, naquele momento, ainda não era suficiente. Obrigado era a moeda mais fácil de gastar. Não custava nada, não provava nada, não mudava nada do que havia acontecido na calçada da Avenida Paulista, com o trânsito buzinando e o porteiro olhando, e ela saindo com a mochila no ombro e a dignidade intacta por fora e partida por dentro. Ela foi até o posto de enfermagem, sentou na cadeira, abriu o prontuário de Dona Lourdes e começou a registrar o atendimento com letra firme e regular. Patrícia, a técnica de enfermagem, 29 anos, cabelos presos, olhos atentos, chegou por trás com uma xícara de café e colocou na mesa sem dizer nada. Um gesto de colega, do tipo que não precisa de explicação. Clara olhou para a xícara.
Olhou para Patrícia. Obrigada. Você ficou, Patrícia disse, baixinho. Todo mundo aqui sabe que você ficou. E todo mundo sabe por quê. Clara não respondeu. Mas havia algo no rosto dela que, por um instante brevíssimo, deixou aparecer o peso real do que estava carregando. Não era arrependimento pela decisão de ficar. Era o cansaço de ter que ser forte em todos os momentos, em todos os corredores, diante de todos os olhares, sem nunca ter um lugar seguro para simplesmente parar, sem nunca poder dizer, hoje eu não consigo, sem nunca ter a opção de ser a pessoa que precisa de cuidado, em vez de ser sempre a pessoa que cuida. Patrícia ficou parada ao lado dela por um momento. Não disse mais nada. Não precisava. Às vezes, a maior forma de cuidado é simplesmente não ir embora. À tarde, quando o plantão de Clara estava chegando ao fim, Renata apareceu no corredor com uma expressão que ela reconheceu imediatamente. Má notícia administrativa. Do tipo burocrático, sem emoção, mas com consequência real. Preciso te avisar, Renata disse em voz baixa, longe de outros ouvidos. Com o agravamento do quadro da paciente do 407, o protocolo exige que o caso seja reclassificado. Isso significa supervisão diária do Dr. Fábio e, possivelmente, envolvimento de um segundo especialista. A carga de trabalho no seu plantão vai aumentar de forma significativa nas próximas semanas. Clara ficou quieta. Além disso, Renata continuou, a diretoria foi informada sobre a consulta de remanejamento que você abriu. Não por mim, não sei por quem, mas está registrado. E em caso de qualquer intercorrência futura com a paciente, esse histórico pode ser revisado. O significado daquilo chegou devagar e com precisão cirúrgica. Se Dona Lourdes piorasse, se qualquer coisa saísse do controle, o fato de Clara ter aberto uma consulta de remanejamento poderia ser usado para questionar seu comprometimento com o caso. Não seria justo, não seria correto, mas seria possível. E no mundo real, possível era suficiente para destruir uma carreira construída em 8 anos de dedicação. Clara sentiu o chão ficar levemente instável sob os pés. Não o chão literal. O chão que fica dentro das pessoas quando algo que era sólido de repente mostra uma rachadura que não estava lá pela manhã. Alguém havia vazado aquela informação para a diretoria. E Clara sabia, com uma certeza que não precisava de prova, quem havia estado naquele hospital cedo o suficiente para ter acesso a esse tipo de dado administrativo. Quem havia subido ao 4º andar antes dela chegar. Quem havia tentado usar influência para resolver o que o dinheiro não conseguia comprar, e que, ao ser recusado, havia deixado rastros que agora ameaçavam uma carreira inteira. Não era malícia calculada. Ela sabia disso. Era o tipo de dano que pessoas poderosas causam sem perceber, porque estão tão acostumadas a mover peças que esquecem que as peças têm nome, têm história, têm 8 anos de plantão noturno, e uma avó que ensinou que dignidade não se negocia. Mas o dano estava feito, e ela precisaria carregar as consequências de uma decisão que nem havia sido dela. Eu entendo, Clara disse para Renata. A voz saiu inteira, com custo. Se precisar de alguma coisa, Renata disse. Minha porta está aberta. Clara assentiu. Esperou Renata se afastar. Ficou parada no corredor por um instante, sozinha, com o barulho constante do hospital ao redor e aquele peso novo somado a todos os outros que já carregava. Olhou para a porta fechada do quarto 407, para o caminho entre onde estava e onde precisava chegar, e compreendeu que ficar havia sido a decisão certa, mas que o preço de fazer a coisa certa neste mundo raramente vem com desconto. A batalha não havia terminado, havia apenas mudado de forma, e ela ainda estava de pé, por enquanto. A carta estava na mesa da sala de coordenação quando Clara chegou na manhã seguinte. Não era um envelope comum. Era o tipo de documento que vem em papel timbrado, com logotipo institucional no canto superior esquerdo e linguagem que parece neutra, mas não é. Linguagem construída por pessoas que aprenderam a causar dano com vocabulário de protocolo. Renata estava sentada do outro lado da mesa. Não havia café. Não havia conversa introdutória. Só o papel e o silêncio pesado de quem precisa entregar algo que não queria entregar. A diretoria abriu uma apuração interna, Renata disse, sobre o caso do quarto 407. Clara ficou olhando para o papel sem pegá-lo.
Com base em quê? Com base na consulta de remanejamento registrada, combinada com um relato de que houve tensão entre você e o familiar responsável pelo caso. Renata fez uma pausa. Não estou dizendo que concordo. Estou dizendo o que está escrito. Tensão, Clara repetiu. A palavra saiu com um peso específico. Não de raiva, de reconhecimento. Alguém havia transformado o que havia acontecido no corredor, os dois se cruzando, ela desviando, ele tentando falar, em evidência de conflito profissional. Havia pegado a realidade e girado ela alguns graus, o suficiente para mudar o que parecia ser verdade sem precisar mentir completamente. Era um golpe elegante, do tipo que só funciona quando a pessoa que aplica tem mais poder do que a pessoa que recebe. A apuração não significa punição, Renata continuou, mas significa que enquanto estiver aberta você não pode ser realocada. Não pode solicitar transferência e qualquer intercorrência com a paciente vai ser revisada sob esse contexto. Clara processou cada palavra com a calma de quem aprendeu que reagir rápido demais em situações assim é exatamente o que o outro lado espera. Eu posso ver o relato? Não ainda. O processo tem prazo de 48 horas para liberar documentação à parte investigada. Entendido. Ela pegou o papel, leu